Bem, então acho que a gente já pode começar. Bom dia a todos. Iniciando o nosso segundo dia de evento, hoje nós temos mais uma palestra da Thaís. A Thaís é mestranda do programa de pós-graduação em Sociologia do IFISH e é bacharel em Ciências Sociais com dupla ênfase em Sociologia e Ciência Política pela Unicamp. Atualmente ela é chefe de comunicação e divulgação científica do RICOD e membro do Laboratório de Sociologia dos Processos de Associação, LASPA. Durante sua formação, ela integrou a equipe de comunicação do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, e desenvolveu projetos de divulgação científica para o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e o Sirius. Thaís, pessoal, hoje a palestra é sobre divulgação científica, um assunto extremamente importante para a gente. Thaís, muito obrigada pela presença, pela disponibilidade, obrigada a presença de todos. Thaís, pode assumir a palavra. Obrigada, Helena, obrigada pela apresentação. Bom dia para todas e todos que estão aqui. Eu agradeço bastante o interesse de vocês por essa palestra, por essa discussão. Helena, só uma coisa, você está me ouvindo bem? Sim. O volume está bom? Beleza. Ok. Então, eu preparei uma apresentação aqui só para me ajudar a, assim, dar uma guiada aqui na minha exposição. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui. Consegue ver, Helena? Sim, dá para ver sim. Perfeito. Então, só vou ligar meu cronômetro aqui, porque a chance de eu passar um pouco do tempo é grande. A gente tem no total 1 hora, né? Isso. Ok. Então, eu vou tentar manter essa exposição para no máximo 30 minutos, porque depois a gente tem bastante tempo para discutir, as pessoas que estão assistindo a gente, se quiserem fazer considerações, perguntas, intervenções críticas, enfim, a gente tem um tempo bem hábil para discutir, porque essa parte de discussão, na minha opinião, acho que é muito mais importante, né? E, bom, de início, eu já queria avisar para todo mundo que a proposta dessa palestra, ela poderia, né, ser um guia sobre como divulgar a ciência, como divulgar os resultados das nossas pesquisas. Eu imagino que a grande maioria das pessoas assistindo a gente aqui tem algum relacionamento com a pesquisa, com a desenvolvimento de projetos, né, desde a iniciação científica até mestrado, doutorado e por aí vai, né? Mas eu achei que seria muito mais interessante trazer questionamentos, porque como eu sou de formação socióloga, então eu achei que seria muito interessante trazer para a comunidade do IC indagações sociológicas sobre divulgação e comunicação da ciência, porque é para trazer algo diferente, trazer algo novo para vocês, certo? Então, a proposta dessa apresentação é justamente trazer provocações, reflexões, ideias que nos ajudem, que ajudem vocês a questionar, se questionar e também questionar, assim, princípios da comunicação, objetivos da comunicação e da divulgação científica, da ciência em si, né? A minha área de atuação de pesquisa é específica em sociologia da ciência e da tecnologia, então eu acho que vai ser muito interessante trazer para vocês aqui como que a gente pode pensar sociologicamente a divulgação e a comunicação da ciência, e como que isso é muito importante não só para os sociólogos, claro, mas para todas as pessoas que fazem ciência, e mesmo as pessoas que também não fazem ciência, mas que consomem e desejam consumir conteúdos relacionados à ciência, ok? Então, antes de entrar mais profundamente na discussão, eu gostaria só de apresentar para vocês a minha trajetória, como que eu cheguei na atuação em comunicação social e divulgação científica, para vocês entenderem que existem N formas de se chegar nessa área, né? E, claro, existem as vias mais tradicionais, uma formação específica em jornalismo, uma especialização em jornalismo científico. A gente, inclusive, na Unicamp tem o LabJOR, que é o Laboratório de Jornalismo Científico, e existem essas vias mais formais, mas dizendo aqui que a minha via, ela é
completamente não formal, tá bom? E eu acho que é interessante expor para vocês um pouco dessa trajetória para explicar, assim, para mostrar como é diverso e como a área de divulgação científica precisa dessas trajetórias diversas, ok? Minha primeira atuação foi no Instituto de Física da Unicamp, o IFGW, e lá em 2013, meu primeiro ano como graduanda em Ciências Sociais. Eu estava desenvolvendo meus primeiros passos na carreira científica, desenvolvendo um projeto de iniciação científica que, em linhas muito gerais, se colocava a explorar as relações interpessoais, as relações de pesquisadores com os seus objetos, com os seus equipamentos, enfim, dentro de um laboratório específico lá do IFGW, que é o LMPT, que é o Laboratório de Materiais Baixas Temperaturas. Então, assim, eu era uma aspirante a cientista social, eu mal entendi o que era ciências sociais na época, e estava começando a pesquisa também, e estava me metendo lá no meio dos físicos. Então, eu percebi, à medida que eu ia me envolvendo cada vez mais com eles e com a minha pesquisa, eu precisei constantemente explicar para as pessoas, afinal, o que é isso que eu estou fazendo na física, né? O que uma cientista, o que uma estudante de ciências sociais está fazendo lá no meio dos físicos, estudando os objetos e as pessoas, e o que isso tem a ver, e isso é ciência, afinal, né? E eu comecei a ter que explicar muito para os meus colegas na física o que eu estava fazendo lá. E depois, de volta ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, eu também precisava explicar para os meus colegas o que eu estava fazendo, afinal. Mas isso é sociologia mesmo, Thaís? Mas isso é antropologia também? Porque era uma combinação de sociologia e antropologia, né? E então eu tinha que constantemente explicar para esses diferentes grupos que aquilo sim era ciência, quais eram os meus métodos, como é que era o meu dia a dia, como é que era interagir num ambiente tão diferente das outras pesquisas realizadas no IFISH, né, porque eu estava interagindo com físicos, e isso começou a me chamar muita atenção, né, esse trabalho de ter que explicar para as pessoas, né, eu fui forçada, mas no bom sentido, compelida a ter que me explicar constantemente, né, não que tivessem pessoas que não acreditavam no que eu fazia, mas esse estranhamento, desconhecimento em relação a essa ciência me levava a ter que e também querer expor o que eu estava fazendo, explicar os modos, os métodos e o dia a dia, enfim. E, como consequência, eu acabei me aproximando muito da área de divulgação e de comunicação, inicialmente como um interesse. Isso culmina em 2017, quando eu entrei no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais para trabalhar com comunicação e divulgação científica, especificamente no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, o LNLS, né, que é o laboratório que, inclusive, hoje toma conta, né, do Sirius, que é uma fonte de luz síncrotron, é um grande acelerador de partículas que fica aqui muito próximo da Unicamp. Eu imagino que muita gente conhece, quem não conhece, eu sugiro buscar saber, porque é um projeto, assim, é o maior, sem dúvida, empreendimento da ciência brasileira em toda a nossa história, em termos de tamanho, valor, recursos humanos, recursos intelectuais, enfim, por aí vai. E eu desenvolvi diversos projetos lá na equipe de assessoria de comunicação. Na Unicamp também, coloquei uma fotinha aqui da nossa querida Unicamp, para simbolizar que também eu desenvolvi diversos projetos na Unicamp também relacionados à comunicação e divulgação da ciência. E diversos projetos também, assim, diversos no sentido de que eles eram bastante diferentes entre si. Alguns que a gente pode identificar como bastante, assim, de divulgação científica mesmo, por exemplo, como é o caso do Meninas Super Cientistas, que é um projeto de divulgação de ciência para meninas do ensino fundamental, coordenado pela Marcela Medicina, que é mestranda daqui do IC, e participei desse projeto, participei de outras atividades, por exemplo, como o Unicamp de Portas Abertas, que é um evento
enorme e é muito bom para você fazer divulgação de ciência, porque você está conversando com pessoas que estão indo para a universidade justamente para conhecer, afinal, o que é feito na universidade, e também desenvolver projetos relacionados a, por exemplo, organização de eventos. E isso é uma coisa interessante para a gente pensar também, que organização de evento, mesmo quando são eventos internos, por exemplo, como o WTD, o nosso workshop, ele também é uma importante ferramenta de divulgação científica, tá? Porque a divulgação científica, ela não é só quando você, quando pesquisador, divulga informações para quem não é pesquisador. A divulgação entre a comunidade científica também é divulgação, porque isso também fomenta mais conhecimento sobre o que tanto os nossos colegas de área como de outras áreas estão fazendo. Então, isso também é uma ferramenta muito importante, a comunicação interna da ciência, né? E aí, tudo isso também culmina para, hoje em dia, o trabalho que eu faço no RECOD, que é o Laboratório de Inteligência Artificial do Instituto de Computação. Eu trabalho com a coordenação de mídias digitais, as redes sociais, e também trabalho numa área um pouco mais criativa, que é a elaboração de artes, enfim, que ajudam a dar um tom para as divulgações que a gente faz. Essa foto aí eu tirei nos meus primeiros dias trabalhando no Record, eu acho que ela simboliza bastante a experiência que é trabalhar com divulgação e misturando arte também, porque você tem que, para você divulgar as informações sobre, por exemplo, no caso, inteligência artificial, não adianta você só colocar textos na internet, você precisa entender como que o público consome esses conteúdos, quando você vincula a imagem junto, é muito mais positivo, e quando você cria imagens que, de alguma forma, traduzem aquilo que está escrito no texto, a informação, as informações que a gente está passando sobre as pesquisas, os projetos, também é cada vez mais positivo. Né? Então, é basicamente isso. Essa é a minha trajetória de entrada e atuação na divulgação social, na comunicação social e divulgação científica. Então, vejam que é uma trajetória que começa sendo pesquisadora, depois trabalhando com pesquisadores, é sempre misturado, entendeu? Eu estou sempre trabalhando tanto como pesquisadora como assessora de pesquisadores, né? Então, é essa coisa muito dinâmica. E eu nunca tive uma formação, uma educação formal em relação à divulgação científica, né? Fiz cursos e tal, mas especificamente, por exemplo, jornalismo e tudo mais, não tive. Mas, e é muito bom quando a gente também tem essas pessoas que têm essa formação específica e acabam indo para o jornalismo científico, né? Mas é para reforçar para vocês como a divulgação científica, ela tem que ter todo mundo, tem que ter pesquisador, tem que ter amador, tem que ter interessado, tem que ter jornalista, tem que ter gente que gosta muito de mexer com redes sociais, mas só como consumidor, não necessariamente como uma pessoa que produz conhecimento, né? Todas essas pessoas são necessárias para fazer divulgação científica. E aí eu penso em compartilhar com vocês, afinal, o que é divulgação científica? Não se deixe enganar por esse afinal, porque eu não estou tentando concluir nada. Isso daqui são só apontamentos meus, ideias que surgem na minha cabeça quando a gente está falando de divulgação científica. São ideias que podem ajudar a gente a começar a pensar sobre isso, ok? No meu entendimento, divulgação científica é, por exemplo, tradução e geração de novos conhecimentos. Nos trabalhos que eu desenvolvo no Record, que desenvolvi em outras instituições, eu sempre enxerguei o trabalho de divulgação científica como uma tradução. Já que eu trabalhava diretamente com pesquisadores e depois com o público leigo, o público não especializado, digamos, né? Eu via muito que eu funcionava como uma ponte, né? Em que eu precisava traduzir os conhecimentos produzidos pelos pesquisadores, por exemplo, para uma linguagem mais acessível, né? Então, eu entendia muito como tradução, né? E quando você faz essa tradução, você também acaba gerando novos conhecimentos. Quando você é pesquisador e tem que divulgar a sua ciência, os resultados da sua pesquisa, é um trabalho muito rico, dispendioso, claro, mas muito rico, que acaba fazendo a gente reavaliar diversos conceitos, ideias, métodos, né, que a gente tem no nosso trabalho.
Então, eu vejo também que o trabalho de traduzir conhecimento também proporciona a geração de novos conhecimentos, ou pelo menos novas formas de se entender esses conhecimentos, ok? A gente pode pensar também a divulgação científica como uma ferramenta de articulação política e social. Vejam, no caso do Brasil especificamente, mais de 80% da pesquisa científica feita no país, ela é realizada em instituições, né, de ensino superior públicas, ou seja, financiadas pelo Estado. E então a gente conhece muito bem quem está no dia a dia da universidade, fazendo ou não pesquisa, mas pelo menos quem está na universidade, como aluno, por exemplo, de graduação, a gente sabe o quanto o envolvimento do governo, por mais difícil que ele seja, ele é essencial, ele é necessário, né? E você se conectar com pessoas relacionadas ao governo, ou pessoas que tenham uma atuação política, ou políticos mesmo, ou assim, pessoas que não necessariamente são políticos, né, de profissão, mas que têm uma articulação, um relacionamento com os detentores do poder, com os detentores das verbas, né? A divulgação científica, ela acaba sendo uma ferramenta muito importante para você continuar fomentando a chegada de novas verbas, de novos financiamentos, né, para bolsa, para pesquisa, para projeto, para permanência, enfim, um monte de coisa. A divulgação científica, eu entendo que ela também pode funcionar como uma forma de articulação política, ok? Para que permita que os cientistas, que a comunidade, com quem se responsabiliza por esse conhecimento produzido, por exemplo, nas universidades, consiga circular na arena política, por exemplo, brasileira, e participar desse jogo político que é necessário. A ciência brasileira, ela faz parte desse jogo político, ela precisa fazer parte por causa da forma como o financiamento da pesquisa funciona aqui no Brasil, ok? E eu também penso que ela é uma importante ferramenta de articulação social, porque, vejam, estamos falando de uma sociedade democrática, por exemplo, e numa sociedade democrática, não estou falando que é uma regra, mas para você conseguir fazer as coisas, principalmente quando você precisa do apoio do governo, quando você precisa de dinheiro do governo, você precisa do apoio das pessoas. Sem apoio, seja de uma parcela muito grande da população, das massas, você não consegue articular seus projetos, ok? Então, claro, mesmo dentro de uma sociedade democrática, a gente tem questões de pesquisas que são feitas unicamente com a conexão com o governo, ou coisas que nascem por causa de um vínculo com uma elite específica que é detentora de muito capital, enfim, mas eu estou falando de uma forma geral e também de uma forma ideal. A gente precisa entender que para você convencer as pessoas de que ciência é importante, né? Para você conseguir fazer ciência, aliás, você precisa fazer com que todas as pessoas, não só as que fazem ciência, entendam que ela é importante, né? Porque não adianta a gente convencer só os cientistas já sabem que a ciência é importante, né? A gente precisa levar esse conhecimento e obter o apoio das pessoas. Essa é uma das únicas formas, assim, realmente mais seguras de dar continuidade aos projetos, à articulação com o governo, quando você tem o apoio da sociedade, mesmo que seja não a sociedade inteira, mas uma parcela dela. E a gente também pode pensar que a divulgação científica é uma prestação de contas também, né? A gente, de novo, está falando de uma sociedade, como é o caso brasileiro, em que a pesquisa científica é largamente financiada pelo governo e esse dinheiro do governo advém da sociedade, né? Do pagamento de impostos, enfim. Então, a gente também pode pensar que quando a pessoa divulga os resultados da sua pesquisa, por exemplo, ela também é uma forma de responder ao investimento que a sociedade, o que o governo, enfim, que o Estado fez, né, fez nela, né? Eles investiram nesse projeto, nesse cientista. Então, você também pode pensar que é isso. Isso aqui são só ideias iniciais para a gente pensar. Agora, vamos começar a refletir um pouco mais sobre quem são as pessoas que vão consumir
o conhecimento que a gente produz dentro das nossas universidades e institutos e que a gente leva para fora, porque a gente sabe que tem muita coisa que fica ali dentro mesmo, que a gente não é tudo que a gente precisa divulgar, porque também as pessoas vão achar chato, porque realmente a ciência tem uma parte que é muito maçante, né? E também não são partes específicas, né, do método científico, dos projetos científicos que interessam mais para a gente divulgar para as pessoas. Essa foi uma pesquisa, eu retirei aqui, uma pesquisa realizada em 2019 por uma equipe, se eu não me engano, agora eu não estou me lembrando se foi da Federal de Minas Gerais ou a Federal do Rio de Janeiro, mas ao final dessa apresentação eu coloquei as referências de onde eu tirei todos esses gráficos, tá? Então, depois, quem quiser, quem se interessar, pode ver lá. Foi uma pesquisa realizada em 2019 com jovens. O que eles estavam considerando jovens? Pessoas nascidas entre 1995 e 2004, tá? Então, a pesquisa realizada em 2019 com essas pessoas, para entender, para os jovens brasileiros, em quem eles mais confiam, né? Quem eles confiam mais e quem eles confiam menos. Quem eles confiam menos, no sentido de obtenção de informação, tá? E informação e conhecimento está pintado de preto, e quem eles confiam mais para obtenção de informação e conhecimento é o cinza. Então, veja que professores são vistos pelos jovens brasileiros como muito confiáveis, os cientistas que trabalham em universidade, institutos de pesquisa, os médicos, os jornalistas, aqui clérigos são líderes religiosos, tá? A gente vê que 15% ainda é bastante relevante, mas aí é quando a gente tem um turning point, tá? Nos jornalistas a gente também tem, mas é um caso que ele muda bastante de cenário para cenário, né? Pessoas que representam organizações de defesa do ambiente, cientistas, olha só que interessante, cientistas, de novo, mas que trabalham para empresas privadas. Então, olha só que interessante, o jovem brasileiro confia mais no pesquisador que trabalha em universidades e institutos públicos, ok? Do que o cientista que trabalha em empresas privadas. Isso é muito interessante para a gente pensar o contexto brasileiro, em que grande parte da nossa ciência é feita por essa iniciativa pública, né? Mas que também tem um grande estigma dentro da própria comunidade científica de que quem trabalha nas instituições públicas, de alguma forma, faz uma ciência de fato mais superior do que é feita em empresas privadas, porque tem toda aquela relação do tipo, cientista que faz ciência de verdade não se importa com dinheiro, não se importa com lucro, não vai ficar querendo dar dinheiro para o chefe, né, para o dono de empresa, vai fazer pelo bem da sociedade, tem toda essa construção ideal do cientista, né? Então, veja que interessante. Performers são atores, né? Então, pessoas que têm uma vida pública, né, e que muitas vezes se manifestam em relação a diversos assuntos e podem vir a ser fonte de informação, mas os jovens brasileiros não confiam muito nos atores. Não confiam massivamente nos políticos, ok? Então, isso é bastante interessante. Agora, a mesma metodologia de pesquisa, mas agora falando sobre brasileiros no geral, ok? Então, a gente não está falando mais só de jovens. Essa pesquisa ela foi feita com pessoas a partir de 16 anos, mas uma faixa etária assim, bem ampla, tá? Em quem o brasileiro mais confia para obter informações, tá? No contexto da pandemia da Covid-19. Essa pesquisa foi realizada em 2021, tá? Então, veja lá. Médicos e profissionais da saúde, os mais indicados como confiáveis pela população brasileira, tá? A Organização Mundial da Saúde, de novo, cientistas de universidades e institutos de pesquisa. Isso aqui a gente pode traduzir os cientistas das instituições públicas no Brasil, tá? O Ministério da Saúde, cientistas que trabalham em empresas, então aqueles subiram um pouco, mas continuam tendo uma diferença em relação a quem trabalha em instituições públicas, jornalistas, professores, os representantes de organizações de proteção do meio ambiente, políticos, religiosos, artistas, ok? Então, vejam só, em suma, gente, apesar de tudo que a gente viu nos últimos anos, mesmo antes da pandemia e durante a pandemia,
quando a gente vai falar mesmo, no boca a boca, e entender o que as pessoas estão pensando, as pessoas, sim, os brasileiros, sim, confiam nos cientistas, tá bom? Elas confiam nas instituições relacionadas a ensino e pesquisa, elas entendem que essas pessoas são boas fontes de informação. Porém, né, quando você pergunta para as pessoas, essa é a mesma pesquisa, só que é uma outra pergunta. Quando você quer buscar informações sobre a Covid-19, como enfrentar a Covid, onde você busca essa informação? Vejam só, televisão, a grande maioria, sites oficiais, médicos, jornais, amigos, mídias sociais, e vejam, só depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorias é que o pesquisador finalmente aparece. Então, veja só que interessante. Esses dois primeiros gráficos, eles mostram como os brasileiros, os jovens especificamente, depois os brasileiros de forma geral, confiam muito no cientista. Mas na hora de procurar informação, não é o cientista para quem eles realmente vão. O que isso pode indicar, gente? Que talvez o nosso problema não seja muito em relação à confiabilidade da ciência, mas a um problema de comunicação, entendeu? As pessoas acreditam na ciência feita no Brasil e nos cientistas, mas elas não conseguem acessar, elas não sabem para onde que eu vou, tá? Claro que na televisão, nos sites, os médicos, os jornais, eles também são importantes mecanismos canais de divulgação de conteúdos que sim são científicos, só que eles não são exclusivamente disso. Então, por isso que a gente precisa fazer essa distinção. Então, veja, isso é muito crítico. As pessoas, uma boa parcela da sociedade acredita sim em ciência e confia nos cientistas e acredita que eles são uma fonte importante para buscar conhecimento, informação, instrução, mas eles não estão sendo acessados, tá? E então a gente está vendo aqui um problema, não necessariamente de conhecimento da população, mas de comunicação com a população. E agora um último gráfico para a gente pensar que as pessoas com as quais a gente está falando, que não são especializadas, a gente são um grupo muito heterogêneo. A gente nunca pode achar que divulgação científica para o público leigo. O público leigo, ele é leigo em relação à ciência específica, mas ele pode ser especialista em outras áreas, em outras atividades sociais. Essa pessoa ela é heterogênea em relação à classe, etnia, religião, e a gente precisa levar isso em consideração e não tratar a sociedade que não faz ciência como uma massa ali e que é uma massa desinformada. Não, não é assim. Então, vejam só para chamar a nossa atenção. Esse é um gráfico que representa a aderência às recomendações para a contenção da Covid-19 por faixa de renda, da mesma pesquisa realizada em 2021. E vejam só, a primeira linha, que é a linha tracejada, representa as pessoas que responderam sim, eu concordo com as recomendações, por exemplo, as recomendações do Ministério, a recomendação da OMS, a recomendação dos cientistas, e estou seguindo. Então, ela é bastante constante, é uma das mais constantes, né? E ela vai crescendo à medida que a renda vai crescendo também. Aí a gente tem a pontilhada, que sim, eu concordo com as recomendações, mas não tenho recursos para seguir. E, de certa forma, partindo do senso comum, a gente até consegue entender. As pessoas, elas têm acesso à informação, elas entendem, concordam, mas elas não têm os recursos necessários para que elas possam, de fato, seguir à risca as recomendações. Por exemplo, a gente sabe que muita gente, apesar de saber que era importante ficar em casa durante a pandemia, não pôde ficar em casa, porque o seu trabalho não tinha como ser migrado para o meio digital, ou essa pessoa talvez até conseguisse migrar para o meio digital, especificamente o seu trabalho, a sua atividade, mas ela não tinha acesso a um equipamento de qualidade, a uma internet estável, ok? E diversas outras questões, tá? Mas só para dar esse exemplo. Agora, a que mais chama a nossa atenção, que é a linha riscada contínua, né? Não, eu discordo das recomendações que estão sendo dadas e não estou seguindo elas. Ela é muito mais baixa do que as outras? Sim, mas veja só que interessante, gente.
ela vai aumentando à medida em que a renda per capita vai aumentando. Per capita ou renda familiar, aqui eu não sei exatamente, mas isso não é tão relevante assim para a gente pensar esse gráfico. Então, normalmente, quando a gente fala de acesso à informação, a gente relaciona muito, principalmente no caso brasileiro, a condição de classe e ao dinheiro que a pessoa tem, né? A gente sabe que no Brasil, para você acessar a informação, você precisa de uma quantidade de dinheiro que mantenha a sua internet, o seu computador e mais um monte de coisa, né? Uma estrutura que garante esse acesso à educação, poder colocar pessoas na escola, no ensino, enfim. Então, isso aqui, apesar de ser muito baixo em relação às outras pessoas, né, às outras linhas, ela é muito significativa. Por quê? Renda e acesso à informação são, sim, cruciais, mas eles não garantem a resposta que nós, que estamos do lado ali da divulgação científica, de quem produz conhecimento, o que a gente espera, tá? Então, o que a gente pode pensar é que o problema, ele não é só de conhecimento e acesso ao conhecimento, mas é da comunicação, é a atuação dos cientistas, dos produtores de conhecimento, na forma de divulgar os resultados da sua pesquisa, tá? E outra coisa, que é o que eu falei há alguns minutos, os grupos que se contrapõem à ciência, grupos anti-vacina, terraplanistas, os que acreditaram cegamente em cloroquina, especificamente no caso da pandemia, mas mesmo antes disso, essas pessoas, elas não são uma massa homogênea, e a gente precisa se atentar a isso. Essas pessoas são um grupo muito heterogêneo, tá? Que tem diferentes marcadores, tá? Então, a gente precisa, essas são algumas considerações que a gente pode tirar desses gráficos e de toda essa reflexão da relação entre a produção de conhecimento e a sociedade que eu estou falando aqui, no caso, é a sociedade brasileira, tá? Então, o problema não está só na falta de conhecimento da população, mas também na atuação dos cientistas que são, no Brasil, os principais, reconhecidos como os principais e legítimos produtores de ciência, tá? E de conhecimento. E outra coisa que já puxa para a próxima discussão dessa apresentação, o brasileiro, ele confere muita importância aos valores morais. Isso está certo, isso está errado, isso é bom, isso é ruim? Não é isso que a gente precisa definir, a gente precisa considerar que é um fato. O brasileiro dá muita importância para os valores morais. Então, se você tentar estabelecer uma ponte de comunicação com a sociedade brasileira para falar sobre ciência e tecnologia, se você se afastar muito dos valores morais, e veja, eu não estou falando de concordar, eu estou falando de você entender a existência, não negar a existência de outros valores, de outras moralidades além da sua. Vai ser muito difícil você conseguir estabelecer essa comunicação. E aí eu passo para esse slide, que é interessante porque eu imagino que muita gente aqui já deve ter visto gente usando essa camiseta. E eu gosto dessa camiseta, e já pensei em ter essa camiseta, mas depois eu comecei a me questionar um pouco sobre um certo desrespeito mesmo, uma certa arrogância de você falar que a ciência não está nem aí para a sua opinião. A ciência não está nem aí, mas como assim? Quem é a ciência para não estar nem aí com a minha opinião? Quem que ela é? Uma pessoa? É um grupo? Ela é uma pessoa branca? Negra, uma mulher, um homem, ela é uma empresa, é uma pessoa rica, uma pessoa pobre? Quem que é essa ciência que está falando que a minha opinião não é importante? Porque, veja, o grupo de cientistas brasileiros não é uma massa homogênea. Então, a gente pode dizer que a ciência é isso, é aquilo, faz, não faz, como se ela fosse uma pessoa, entende? Claro, isso daqui é só uma camiseta, né? Do tipo, nossa, grandes problematizações. Eu só estou tentando trazer um pouco mais para o cotidiano, porque a gente realmente vê no nosso dia a dia que muitos cientistas vestem essa camiseta como uma forma de manifestação. E eu acho isso muito legal, que as pessoas, que os cientistas estejam literalmente vestindo, né, a camisa da defesa pela ciência. Mas a gente precisa constantemente estar atento a que tipo de defesa a gente está fazendo. Será que a opinião das pessoas realmente não importa? E aí eu coloco esse questionamento. Não, ciência, realmente, gente, ciência não é opinião, ela é método científico.
mas a ciência depende da opinião das pessoas, tá? Quando eu digo depende, não estou falando que os resultados necessariamente dependem ali, mas a ciência, enquanto empreendimento da sociedade, enquanto atividade social, ela depende da opinião das pessoas. Depende dos coordenadores das universidades que não necessariamente fazem pesquisa, depende dos detentores de poder que estão no governo e que vão decidir para quem que vai dinheiro e para quem que não vai. Depende da opinião do jornalista, por mais que o jornalista também traga uma importância muito grande para isenção, neutralidade, né? E de forma, e como eu falei, a ciência e a divulgação científica, ela é uma forma de articulação social e ela precisa do apoio das pessoas. Se você fala que a opinião das pessoas não importa, por que ela vai apoiar a ciência? Entendeu? Então, não é por essa via, entende? Não é por essa via necessariamente que a gente vai defender a ciência, né? É mais reconhecendo que a ciência depende, sim, das pessoas, tá? Aí aqui, só para finalizar, por exemplo, é um último questionamento, né? Cientista super-herói. Será o cientista super-herói? Vamos pensar, né? Esse é um vídeo que fez bastante sucesso recentemente, quer dizer, recentemente, eu acho que foi durante a pandemia, mas está tudo muito confuso na cabeça. Eu acho que foi durante a pandemia que lançaram esse vídeo. E tem outros vídeos muito semelhantes a ele. O que é? É um especialista em alguma tecnologia, um conhecimento ou uma ciência bastante profunda, né, e bastante especializada, explicando para uma pessoa não especializada o que é essa ciência, esse conhecimento, essa informação, essa tecnologia, em diferentes níveis de aprofundamento, tá? Então, por exemplo, nesse vídeo aqui é uma especialista em aprendizado de máquina, que começa falando, explicando o que ela faz no nível de expert, que é o nível dela, depois no nível de estudante de pós-graduação, depois no nível de estudante de graduação, depois o adolescente, uma criança, que no caso é uma criança de 5 anos, né? E eu lembro que quando esse vídeo foi postado, muita gente compartilhou ele comigo, falando, nossa, Thais, olha só que legal, porque isso mistura tanto sociologia da ciência, da gente pensar essa capacidade de comunicação e divulgação científica, e olha só que legal, e eu vi muita gente compartilhando esse vídeo também, para criticar os cientistas que não têm, que não se importam, né, o que as pessoas estão falando, né, que eles não se importam em aprender a falar sobre o que eles fazem, o conhecimento que eles produzem, em diferentes níveis, para que diferentes pessoas possam acessar e entender o que você faz. E eu falei, realmente, essa é uma coisa muito importante, essa é uma capacidade muito importante que a gente precisa, sim, desenvolver desde a graduação, no ensino superior, para que as pessoas aprendam a divulgar e a falar sobre o que elas fazem. Porque muitas vezes a gente quer falar, só que a gente não sabe, porque não adianta você só saber sobre o assunto. Você saber comunicá-lo é um conhecimento diferente, é um treinamento diferente, é um aprendizado diferente, tá? E eu falei, realmente, tem muito sentido, e eu concordo, o cientista tem sim que saber comunicar a sua ciência, e ele precisa comunicar para públicos que não são o seu núcleo, necessariamente, tá? Para os seus vizinhos, para os seus familiares, para os seus colegas na academia, para os seus amigos de outras áreas, para os seus filhos, enfim. A gente precisa saber? Sim. Porém, o cientista, gente, ele não é um super-herói, e a gente precisa desmistificar essa imagem. O cientista, se a gente colocar o cientista, o pesquisador, como esse gênio, esse super-herói que, olha que incrível, ele consegue falar sobre o que ele faz em vários níveis de aprofundamento diferentes, e o quanto de coisa que ele faz para divulgar ciência e tal, assim, se a gente construir muito uma idealização, né, de uma imagem de um cientista assim, super-herói que resolve todos os problemas de divulgação da ciência dele, que divulga todo o conhecimento por ele produzido, a gente está falando de um gênio e a gente está contando uma mentira, porque o cientista ele não faz tudo isso, ele não consegue fazer tudo isso, porque o trabalho de pesquisa ele tem muitas tarefas, ele é muito dispendioso, assim como muitos outros trabalhos. E você jogar tudo nas costas dos cientistas tem dois problemas majoritários. Primeiro,
você vai prejudicar a ciência que está sendo feita ali, porque a ciência em si, o trabalho cotidiano de pesquisa, ele já é muito pesado. E dois, você vai tentar construir uma imagem de cientista com a qual as pessoas não vão conseguir se identificar, porque as pessoas não se identificam com os gênios, gente. As pessoas se identificam com gente como a gente, né? E isso que é um ponto muito importante da comunicação social, da divulgação científica e do perfil, do viés sociológico que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Desmistificar e desconstruir essas imagens que a gente constrói dos cientistas, muitas vezes até para se proteger, tá? Que impedem que a população geral se identifique com essas pessoas. Quando a população entende que as pessoas que fazem ciência são gente como elas, fica mais fácil de conseguir ter uma abertura maior para se comunicar, para se interessar e para acreditar nessas pessoas, tá? Uma característica que eu não coloquei no slide aqui, mas que também é muito marcante da população brasileira, é que as pessoas, o brasileiro, ele confia muito nos parentes, tá? É fato, a gente sabe disso. O brasileiro confia, ele gosta muito de confiar nas suas pessoas próximas, tá? Não necessariamente relações consanguíneas, mas suas pessoas próximas, tá? Por quê? Porque é essa proximidade que dá o tom do acesso a muitas informações, às discussões, à opinião. Se a gente colocar a imagem de um cientista gênio, super-herói, incrível, que faz tudo, nem a população e nem os nossos jovens cientistas que estão aspirando à carreira, né, vão conseguir se identificar com essas pessoas, tá? Nossa, eu adoraria fazer ciência, mas nossa, eu nunca vou conseguir explicar machine learning como essa pessoa aqui. Como que eu vou, entende? É difícil você se identificar com essa pessoa. E não tem problema se essas pessoas existem, claro, é ótimo que tenha pessoas que conseguem explicar aprendizado de máquina em tantos níveis diferentes. E de uma forma condizente, né, e sempre muito objetiva. Mas, lembrando aqui, gente, o cientista não precisa fazer tudo. Tá, mas se então se o cientista não precisa fazer tudo, a gente está falando de muita coisa que precisa ser feita na ciência, desde o momento de identificar um problema, formular um projeto, uma pergunta de pesquisa, todas essas questões, né, e daí divulgar os resultados. Sim, são múltiplas tarefas e é para isso que a gente precisa de múltiplas pessoas, né? A ciência, gente, ela é feita de pessoas. A ciência é colaboração também, né? Então, e a ciência, vejam, a gente concentra muito na pessoa do cientista, mas é importante a gente olhar para a escala, para a cadeia inteira que produz conhecimento, tá? O cientista, ele está ali naquela parte específica e é muito importante que ele tenha condição e consciência de todo o processo de produção de conhecimento e para onde o conhecimento dele vai parar, mas a gente tem que entender também que não é só o cientista que tem que trabalhar na ciência, tem que ser os jornalistas, os comunicadores, os artistas que vão ajudar a divulgar e a traduzir essa ciência de infinitas maneiras, tá? Essas pessoas precisam estar todas juntas, integradas nesse processo de fazer e divulgar ciência e conhecimento científico, tá? Mas, nossa, Thaís, quanto mais gente você envolve, mais difícil fica. Só que, sim, eu falei, né, no início, o título dessa palestra é O Desafio da Divulgação Científica, ele é importante, porque é basicamente isso que caracteriza a ciência, né? Tem muitas formas da gente caracterizar, e uma delas a gente se lança, são pessoas se lançando a desafios, problemas, sejam soluções de problemas, né? Então, com um âmbito de aplicações mais prática, ou grandes indagações profundas que estão relacionadas à ciência básica, mas que todas elas representam um desafio de você solucionar, de você entender, de você compreender e depois de você levar para as pessoas. Sim, é um desafio, mas é importante, porque a ciência é feita de desafios, tá? Então, de forma geral, é isso que eu queria trazer para vocês, são provocações, são indagações para a gente pensar ciência, divulgação. Eu quis trazer um perfil sociológico, que eu acho que é o que eu posso contribuir para vocês, sendo uma socióloga, e claro, existem N ferramentas e N recursos que podem ajudar o cientista a fazer um passo a passo ali de como divulgar sua ciência e os resultados da sua pesquisa, mas eu achei que eu poderia contribuir muito mais com vocês se eu trouxesse essas críticas, porque foi isso que me trouxe para a divulgação científica, foi a crítica, foi a indagação, o questionamento, tipo, será que é isso mesmo, né?
E, de forma geral, é isso. Agradeço a atenção de todo mundo. Eu vou parar de compartilhar minha tela agora e aí a gente pode partir para uma discussão. Fantástico, Thais. Foi muito boa a palestra. Muito obrigada. Pessoal, quem tem alguma dúvida, quiser mandar aqui no chat. Pode abrir o microfone também, se preferir. Bem, enquanto o pessoal tá pensando, eu tenho uma dúvida. Até pela sua trajetória, é bem interessante ver a sua trajetória. Eu queria saber se você tem alguma dica em termos de... Você falou nem sempre você consegue ter uma metodologia formal. Só um segundo. Nem sempre você tem uma metodologia formal de aprendizado nessa área, mas numa aprendizagem não tão formal, o que você recomenda de estudos, de busca de curso, esse tipo de coisa? Eu acho que uma das coisas mais valiosas que a gente tem um acesso extremamente facilitado hoje em dia é buscar, principalmente no YouTube, grandes divulgadores de ciência e entender as analogias à comunicação, à linguagem que essas pessoas estão construindo ou que elas estão bebendo de outras fontes, né? Conhecer primeiro as múltiplas formas de se divulgar ciência. Você vai ter aquela pessoa que vai divulgar de uma forma um pouco mais séria, né? E você vai ter a pessoa que divulga de uma forma mais dinâmica, mais divertida, colorida, né? Eu primeiramente indico isso. Segundo, eu indico um exercício constante de autocrítica também, tá? Então, buscar saber, tem essa primeira parte que é buscar saber como as pessoas fazem, como as pessoas que fazem sucesso nas redes, por exemplo, vai explorar o que elas fazem e depois também faz uma crítica constantemente, uma autocrítica em relação ao que você está fazendo. A gente, como cientistas, quando a gente tem que responder num questionário, num projeto ali na FAPESP, CNPq, qual é a relevância social da sua pesquisa? A gente acha chato ter que fazer isso, mas é um exercício muito importante. Tá? Qual é a relevância social da minha pesquisa? Quão próximo ou distante isso está de uma aplicação? Porque ciência, a função não é necessariamente ter uma aplicação direta, né? Na sociedade. Esse exercício constante de se perguntar, né, de ser curioso sobre o seu próprio trabalho e a sua atuação é muito importante. Foi assim que nasceu comigo, né? É porque eu estava tendo que me criticar. À medida que as pessoas me perguntavam, eu também me perguntava: é ciência mesmo que eu faço? Qual é o método que garante que isso é científico mesmo? O quanto estou contribuindo para a sociedade quando eu falo dessas coisas? Essa autocrítica constante, né, é um passo muito importante. Outra coisa, conversar muito, converse muito e exponha constantemente o seu trabalho com colegas, seja da sua área, mas principalmente com colegas de outras áreas. A gente precisa, tem um problema muito grande de comunicação entre as áreas que faz com que pessoas de determinadas áreas não enxerguem a pesquisa sendo feita em outras áreas, né, que não consiga valorizar ou que, por não conhecer, não consegue ver o quanto que aquilo seria importante para a sua própria pesquisa, tá? Então, conversar com pessoas de outras áreas. Como fazer isso? Olha só que experiência maravilhosa que a gente está tendo, por exemplo, com o workshop. Ainda que seja uma área restrita ao IC, a gente está lidando com linhas de pesquisa muito diferentes. Isso é muito importante, porque essas pessoas trazem questionamentos e formas de interpretar dados, usar ferramentas, interpretar conceitos, né, diferentes, né, da nossa e que podem ser muito úteis, né? O que é? Repensar é muito importante para depois levar você a estabelecer novas linguagens e novas ideias sobre o que você faz. E quando eu digo repensar, não é jogar tudo pro ar e falar assim, eu vou reconsiderar tudo que eu faço, então, meu Deus do céu. Não, não necessariamente isso, né? Às vezes a gente repensa e fala, agora eu entendi melhor por que é ciência mesmo que eu faço, né? Isso é muito importante.
conversar com as pessoas. Conversa. Eu levei muito tempo para me sentir segura para conversar com as pessoas sobre a ciência que eu fazia, porque, principalmente no Brasil, as ciências sociais muitas vezes não são vistas como ciência. Então, eu levei muito tempo. Mas, assim, dá cara ao tapa. Você tem que ir mesmo, você é cientista, não adianta você ficar ali no meio científico, você precisa conversar com as pessoas. Na mesa de bar, no restaurante, no almoço com a família, sim, é difícil, mas é importante. Essas formas dinâmicas, a divulgação científica não é só o que a gente vê na capa do Estadão, não é só o que a gente vê na capa da Nature, é também o almoço de família, é também a mesa de bar, tá? Isso também são ferramentas muito importantes, tá? Você fez um comentário até interessante, a gente teve uma palestra ontem do professor Leilton, e ele estava falando sobre otimização. E aí eu fui pedir ele um exemplo de lugares que não aplicam essa otimização que ele estava falando. Ele falou, no IC. Então, até em áreas vizinhas a gente tem esse não aproveitamento, talvez por falta de comunicação, como você comentou. O Pedro levantou a mão aqui. Bom dia, gente. Eu tenho mais um comentário do que uma pergunta, Thaís. E, claro, seria bom ouvir seu comentário também, posteriormente. Que é essa reflexão, né, acerca da palavra mesmo, ciência. Ciência é usado no português como para coisas simples, né, tomar ciência de algo, tomar ciência de um fato, tomar ciência de algo ocorrido, e também tomar ciência de um conhecimento. Então, ciência, mais que nada, é a ciência que a gente tem, né, ou seja, à medida que a gente tem conhecimentos, consciência, a gente tem ciência, a gente faz ciência. E fazer ciência é extrair esses conhecimentos do mundo, é extrair esses conhecimentos das experiências, né? Por isso que há diversas classes de ciência, e às vezes as ciências mesmo, como você bem mencionou, tem essa dificuldade de comunicação. E se a gente considera, inclusive, a matemática, né, a matemática tem diversos ramos, né, e a gente da computação, a gente conhece a história ali do Frege, Russell, que procuraram estabelecer um princípio, né, uma base lógica para a matemática e, né, falhou, né, tem falhado, não tem essa comunicação por uma mesma linguagem, né. Então, essa reflexão de que, bom, se eu produzo um conhecimento e ele vai ficar estagnado ou vai ter um uso limitado, de fato, ele não vai rumo à ciência, à grande ciência. Ou seja, ela é a medida que o que eu sei, os demais também sabem. Os demais, e isso inclui a sociedade como um todo, também sabem. Então, talvez pudesse elaborar uma pergunta, seria, né, o que precisa em educação? Pergunta para todos, naturalmente, porque eu vejo que é uma pergunta ampla, né? O que precisa em educação de ser, assim, como uma educação básica, aí eu digo em nível desde escola até a universidade, para ver ciência dessa forma. E mais que nada, o que eu preciso de conhecimento para fazer essa ciência? Porque, a meu ver, o cidadão geral, ele precisa ter noções básicas de ciência, às vezes de lógica, para poder captar, né, entender, adquirir o conhecimento que o cientista na universidade, né, trabalhou ali um tanto de tempo, né, teve um labor mesmo, né, para gerar esse conhecimento, porque gerou esse conhecimento, mas a mente de outros que estão em outra área não estão preparadas, né? Mas quais seriam os conhecimentos essenciais para facilitar essa comunicação? E valeu pela palestra. Obrigada, Pedro, pela intervenção e depois também pela pergunta. E o meu comentário já vai amarrar com essa questão que foi colocada aqui no chat pelo Lucas, que considerando esse processo de tradução e circulação da ciência, né, como é que a gente pode prevenir que não tenha uma desvinculação, que as coisas não se percam pelo caminho, né? Porque informação é uma coisa, conhecimento é outra.
né? Informação, você tem dados espalhados, que você pode aprender sobre isso, aquilo, e conhecimento quando você conecta todos esses dados, quando você conecta todas essas informações, construindo uma lógica de ligação entre todas aquelas informações. Assim, a divulgação científica, ela tem que sempre vir, assim, a longo prazo. Os resultados e os objetivos dela estão amarrados não, de mãos dadas, e precisam estar de mãos dadas com a educação, né? Divulgação, quando você está divulgando conhecimento, você também, de certa forma, está educando, né? Mas quando você divulga informação, é uma educação muito limitada, você está mais informando, né? Quando a gente fala sobre educação, é quando a gente vai falar sobre temas e discussões e formular um entendimento das coisas, né? E falando especificamente do caso brasileiro, mas a gente pode ampliar isso, acho que para qualquer país. Não adianta, não vai adiantar muito, claro, sempre vai adiantar um pouco, mas não vai adiantar o tanto que a gente gostaria que adiantasse fazer divulgação científica, se a gente também não tem uma preocupação específica com a educação científica, né? Não é, e quando eu digo educação científica, não é formar novos cientistas, é ensinar ciência para todas as pessoas, que é exatamente o que o Pedro falou. Para que as pessoas consigam compreender tanto o que está sendo passado na linguagem da divulgação científica, que são coisas pontuais, sobre o que está acontecendo, sobre como que a gente pode pensar e tudo mais, a pessoa, ela também precisa, ela precisa de uma base. O ideal seria que ela também estivesse vindo de uma educação que apresentou isso para ela enquanto ela estava entendendo o mundo, né? E aí é aí que eu puxo para a resposta também para o Lucas. A gente precisa ensinar a gente, cientistas, pessoas que têm acesso ao conhecimento, não é só cientista, pessoas que de alguma forma estão realizadas com a produção de conhecimento, a gente precisa levantar a bandeira da educação científica nas escolas, tá? Para que as pessoas possam aprender desde cedo o que é ciência, né? Isso ajuda muito não só a trazer para o cotidiano delas, mas preparar a formação de uma mentalidade, de uma lógica, de um entendimento, de um raciocínio que consegue compreender o que é a atividade social da ciência, tá? Porque quando a gente leva só informações, né, que é uma coisa mais pontual da divulgação científica, e algumas coisas podem se perder pelo caminho, como o Lucas apontou, o que a gente, às vezes, o que a gente precisa retornar? A pessoa fala, nossa, eu achei tudo muito interessante isso que você está falando, né, nessa sua, sei lá, esse seu post aqui de divulgação científica aqui do Laboratório de Inteligência Artificial da Unicamp. Mas, assim, aquilo está distante, mas a pessoa talvez ela não entenda que aquilo tem um nível de construção, de solidificação e concretização talvez tão maior do que muitos outros postulados e princípios que a pessoa tem na vida dela. Por quê? Porque a pessoa, como é o caso do brasileiro, foi muito mais exposta à construção e o aspecto sólido, por exemplo, dos valores morais, do que do que a empreitada científica, por exemplo, do que o pensamento, por exemplo, especificamente disciplinar, de conhecimento, de pesquisa, né? E o que eu quero dizer com isso tudo? Fazer as pessoas entenderem que não só a informação e os resultados da ciência importam, e não fazer elas entenderem só isso, né? Esses foram os resultados da sua pesquisa, que legal, entendi eles, mas também permitir que as pessoas entendam todo o processo da ciência, né? E fazer isso é muito difícil, de fácil. Para você fazer isso, você precisa começar cedo, com uma base de educação que leve em consideração a ciência presente no cotidiano das pessoas, o que é o método científico, qual é a diferença entre você pensar uma coisa e desenvolver, ter uma ideia e desenvolver uma ideia seguindo um método, seguindo uma lógica, né? Essas duas coisas sempre têm que estar amarradas.
Mas tem um outro ponto que eu também trago como crítica, e eu lembro que eu tive uma conversa específica com o Pedro quando eu fiz a divulgação de um artigo dele extremamente profundo, que ele publicou no início desse ano. Ele me comentou, né, Thaís, mas você falou de um jeito, mas na verdade não era o contrário, né? Eu tava falando o contrário no meu artigo. Eu falei assim, olha, de fato, eu ainda estava no começo da minha atuação no Record também, com certeza, são coisas que passam, eu ainda estava conhecendo muito dos princípios e conceitos e termos da inteligência, de inteligência artificial. E eu falei assim, sim, é difícil isso que eu vou falar, mas algumas coisas vão ter que se perder no caminho. Não estou falando de falar errado, não estou falando de comunicar coisas erradas, de não ser preciso, né? Mas muitas vezes, quando a gente vem da formação científica, a gente vem com a formação científica clássica, teórica, pesada, maçante, hard, a gente tem a tendência a querer levar essa estrutura para fora. É porque essa é a estrutura que nos garante, que é a estrutura que garante o nosso rigor e o nosso método científico, certo? A nossa objetividade. Mas tem uma parte desse rigor que pode ser flexibilizada, não é eliminada, porque senão não é ciência, mas que pode ser flexibilizada para que a gente possa traduzir, para que a gente possa dinamizar, para que a gente possa transformar a linguagem para que as outras pessoas que têm diferentes lógicas, diferentes formas de entender, consigam acessar isso, tá? Então, é uma combinação muito difícil, sim, é complexo, mas já é um passo muito importante a gente ter consciência dessa complexidade. É isso, entendeu? Algumas coisas se perdem pelo caminho quando a gente está fazendo divulgação, sim, mas o que você ganha é muito maior. E quando você torna esse processo e todo esse trabalho constante, cresce a chance das pessoas começarem a cada vez mais, aliás, a cada vez menos desvincular ou não entender o processo todo, né? Então, à medida que as pessoas passam a poder entender mais e a consumir mais a informação produzida, o conhecimento produzido pela ciência, as pessoas criam habilidades e capacidades e se tornam mais capazes de conseguir entender. Não necessariamente ela sabe exatamente qual foi a fonte original dessa pesquisa, né? Mas saber como é o início dessa pesquisa. Às vezes o importante não é você saber tudo da pesquisa, mas é você saber que ela é uma pesquisa, tem um método, que ela tem, e que você vai criticar a pesquisa, você tem que saber que você está criticando um universo muito grande, não só resultados específicos que uma pessoa está apresentando ali nos pôsteres. É basicamente isso, falei muita coisa, mas é que o que eu quero com vocês é expor essas indagações, porque elas são parte essencial. A crítica social da ciência, ela é muito importante para a gente pensar a circulação de conhecimento, de informação sobre ciência na sociedade. Foi uma ótima provocação mesmo. Eu acho que a gente não tem mais tempo para mais perguntas, mas obrigada, pessoal. Obrigada, Thaís. A discussão foi ótima. Acho que a gente tem muita coisa para o futuro e para melhorar essa situação de divulgação. Pedro? Uhum. Eu espero que a discussão continue mesmo além da palestra, porque realmente é um assunto muito importante. Bem, então, muito obrigada, Thaís, novamente. Obrigada a todos que participaram. E temos ótimas atividades em seguida. Se vocês quiserem participar, os links estão todos na planilha também, tá bom? Muito obrigada, Helena.